sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Aleluia. Na última parte da nossa congregação, nós vamos continuar no livro dos Atos dos Apóstolos. Nós paramos no capítulo de número 16, versículos do 6 ao 10. O título aí é Troade. O apóstolo Paulo, vimos ontem, queria evangelizar em alguns lugares para os quais o Espírito Santo não permitiu que ele fosse. Então ele desceu para a cidade de Troade, que se tornou conhecida então na história como uma base missionária para a evangelização da Macedônia. É o que nós vamos ver hoje. Esses versículos de 6 a 10 estão divididos da seguinte forma: do 6 ao 8 foi o que nós vimos ontem à noite. Onde não ir. Embora o Senhor tenha dado a ordem para que a igreja vá em todo lugar, no mundo inteiro, pregando o Evangelho, mesmo assim, essa obra não é feita de maneira desordenada, mas de maneira ordenada. Cada um tem que realizar o ministério que Deus lhe confiou, seguindo a moção, a direção, a orientação do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus é quem vai dizer para você onde não ir e onde ir. O onde não ir vimos ontem. Agora onde ir, vamos ver hoje aqui, nos versículos 9 e 10. Versículo 9, a visão do macedônio. E o versículo 10, eles partiram então rumo à Macedônia. Versículo de número 9. À noite, sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa à Macedônia e ajuda-nos. Vamos repetir? À noite, sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Aqui, em primeiro lugar, nós temos uma grande conexão com o que estávamos falando agora mesmo, na meditação do Salmo, de que Deus é que é o dono de tudo, Deus é quem manda. Ninguém sai por aí fazendo o que quiser. É Deus que orienta. Até mesmo quando fazemos a sua obra. Paulo, fazendo a obra de Deus, queria ir para a Ásia, o Espírito de Deus não permitiu. Queria ir para a Bitínia, o Espírito de Deus não permitiu. Aí ele veio para Troade, onde ele ficou esperando a orientação do Senhor. Deus tem, importa sabermos disso, Deus tem infinitas maneiras de nos fazer entender qual é a direção que Ele está nos dando, qual é a orientação que Ele está nos dando. Lembre-se que eu disse infinitas maneiras. Aqui uma dessas maneiras que Deus usou foi dando a Paulo uma visão. Quando ele estava lá à noite, talvez no leito da sua cama, dormindo, Deus deu a ele uma visão, lá em Troade. Ele viu um homem macedônio, vestido ali com roupas naturais daquela região antiga chamada Macedônia. Olha como Deus dirige as coisas. Deus vai dirigir o apóstolo Paulo para ir à Macedônia pregar o Evangelho. E olha como a obra que Deus levou o apóstolo Paulo a fazer na Macedônia foi tão importante. Porque essa obra de Paulo na Macedônia, essa viagem de Paulo
pregando na Macedônia, em primeiro lugar, gerou tudo que nós vamos ler aqui nos capítulos 16, 17, 18, 16, 17 e 18 do livro dos Atos. Além disso, a viagem de Paulo na Macedônia gerou também a epístola de Paulo aos Filipenses, porque os filipenses ficavam na cidade de Filipos, que era na Macedônia. Gerou a escrita das duas cartas aos Tessalonicenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, porque a cidade de Tessalônica ficava aí na Macedônia. Foi na Macedônia, na sua viagem na Macedônia, que Paulo pregou o Evangelho. E depois, as duas cartas aos Coríntios. A Grécia, na época, ficava no sul da Macedônia, e Corinto era uma das suas cidades portuárias mais importantes. Paulo escreveu duas cartas aos Coríntios, que ficava aí nessa região da Macedônia, aonde ele pregou o Evangelho. Olha como Deus dirige as coisas, pensando em toda a realização dos seus propósitos. É assim que Deus dirige a nossa vida. Ele dirigiu a vida de Paulo nessa viagem, no cumprimento do propósito, do próprio desenvolvimento da Escritura Sagrada, da Palavra de Deus, para que essas palavras chegassem até nós. Não somente as palavras de Deus ligadas à história dessa evangelização de Paulo na Macedônia, aqui no livro dos Atos dos Apóstolos, como também a escrita de pelo menos 5 cartas, 5 epístolas, 2 aos Coríntios, 2 aos Tessalonicenses e 1 aos Filipenses. Tudo isso gerado a partir desta viagem de Paulo. Quando nós estamos sob a direção de Deus, tudo o que fazemos sob a direção de Deus é profícuo, gera bons frutos. E tudo o que fazemos fora da direção de Deus só gera problemas. Quem semeia vento, colhe tempestade. Quem semeia coisas boas, recebe coisas melhores da parte do Senhor. Amém? Muito bem, então Paulo está se preparando aqui para ir à Macedônia, né? Tendo essa visão, e no versículo 10, então ele parte rumo de Troade, rumo à Macedônia. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Vamos repetir? Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Preste atenção no verbo procurar aqui, que está na primeira pessoa do plural. Nós procuramos. Isso aqui denuncia para nós que Lucas, que era um médico e também um escritor, ele se encontrou com Paulo na cidade de Troade. E a partir da cidade de Troade, a partir dessa visão, Lucas passou a fazer parte dessa equipe, junto com o apóstolo Paulo, Silas, Timóteo, que foram aí evangelizar na Macedônia. E é por isso que, a partir do versículo 10 aqui, Lucas falou, escreveu, colocando-se também dentro da história que estava acontecendo. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente Lucas diz: nós, eu e eles, nós partimos, né? Procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Louvado seja Deus. O apóstolo Paulo, ele deu um testemunho na sua vida
maravilhoso no que tange a pregação do Evangelho, a pregação da palavra de Deus. Ele cumpriu o papel de um verdadeiro evangelista. Todo crente é chamado por Deus a ser evangelista. Porque quem é um evangelista? Evangelista é aquele que foi evangelizado. E toda pessoa que foi evangelizada, ela é transformada pelo próprio evangelho que agora está nela, na vida dela. Ela é transformada num evangelizador, em alguém que evangeliza, em alguém que prega o evangelho. Essa semana eu estava dando uma aula no outro seminário que eu dou aulas, e uma pastora que estava estudando lá perguntou: mas pastor, então eu estava pregando um tema que Deus vai salvar todos aqueles que Ele quiser salvar. Eu estava dando uma aula sobre esse tema. Aí ela falou: então pastor, para que nós temos que pregar o Evangelho? Olha, para que? Ela usou, para que nós temos que pregar o Evangelho? Aí eu expliquei para ela assim, ó: nós não pregamos o Evangelho para quê? Nós pregamos o Evangelho por quê? Nós não pregamos o Evangelho para que outros sejam salvos. Nós pregamos o Evangelho porque nós fomos salvos. Nós não pregamos o Evangelho para alcançar pessoas. Nós pregamos o Evangelho porque nós fomos alcançados pelo Senhor. Nós estávamos no império das trevas e Ele nos alcançou, nos libertou e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós pregamos o Evangelho não por obrigação. Nós pregamos o Evangelho porque o Senhor escreveu esse Evangelho em nossas vidas, em nossas mentes, em nossas almas, em nossos corações, e a partir de então, a boca fala do que o coração está cheio. Se alguém se chama crente, mas o coração não está cheio do Evangelho, se alguém se chama evangélico, mas o coração não está cheio do Evangelho, porque está cheio de outras bobeiras aí do mundo, essa pessoa é um falso crente, não é verdadeiro crente. O verdadeiro crente, o verdadeiro evangélico, é aquele que tem o Evangelho, a palavra de Deus em seu coração, e no abrir da sua boca, o que vai sair é o que está no coração. Se no seu coração tem futebol, é disso que você vai falar. Se no seu coração tem viagens, é disso que você vai falar. Se no seu coração tem política, é disso que você vai falar. Mas se no seu coração tem Jesus, é dele que você vai falar. Cada um denuncia, cada um demonstra o que tem no seu interior pela boca. Sai pela boca. O que a pessoa fala é o que sai pela boca. A boca cheia de palavrões mostra que é isso que as pessoas têm dentro delas. A boca cheia de maledicências é isso que a pessoa tem dentro dela. A boca cheia de fofoca é isso que a pessoa tem dentro dela. A boca cheia do Evangelho mostra que é isso que a pessoa tem dentro dela. A palavra de Deus. Por isso, todo crente é um evangelista. E se algum crente não for evangelista, ele não é crente. É um falso crente. É um falso evangélico. O verdadeiro evangelista é o que tem o Evangelho dentro dele. E sabe quem coloca esse Evangelho aí dentro? O Espírito Santo de Deus é que escreve a palavra de Deus dentro de nós. Como Paulo disse em 2 Coríntios 3:3, para que sejamos cartas vivas de Cristo, escritas não com tinta, mas pelo
Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações, nas almas, aqui na mente. E é por isso que nós pregamos. Então não pregamos para quê? Pregamos por quê? Agora Deus faz o que Ele quiser com essa pregação. Agora, pregar o Evangelho tem um elemento muito importante. Porque, em primeiro lugar, a pregação do Evangelho, ela é dirigida para quem não conhece Jesus, para quem não conhece o Evangelho, para quem não é evangelizado. Pessoas evangelizadas pregando o Evangelho para pessoas que não são evangelizadas. Isso foi uma realidade que fez parte do caráter ministerial do apóstolo Paulo. Ele fazia questão de pregar o Evangelho para pessoas que não conheciam Jesus. Paulo não era como um monte de pregadores que andam por aí, pregando dentro das igrejas, pregando onde pessoas já conheceram Jesus, pregando, ficando famosos no meio dos crentes, onde pessoas já conheceram Jesus. Não, Paulo quis pregar o Evangelho para pessoas que não conheciam Jesus ainda. E esse continua sendo um desafio bíblico para todos nós. Anunciar Jesus para quem não conhece. Acerca disso, Paulo escreveu na carta aos Romanos, Romanos capítulo 15, versículo 20. Olha o que Paulo escreveu: esforçando-me deste modo, por pregar o Evangelho, não onde Cristo já fora anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Vamos repetir? Esforçando-me deste modo, por pregar o Evangelho, não onde Cristo já fora anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Por que Deus ordena na Bíblia a congregação? Por que nós nos reunimos aqui? Para que aqui na congregação nós aprendamos tudo o que faz parte desse Evangelho. Para que aqui na congregação nós aprendamos todas as doutrinas evangélicas. Para que ao sair daqui a gente tenha como ensinar, esclarecer, pregar para aqueles que não conhecem. E aí Jesus fala assim, o que eu vos digo aqui na congregação, o que eu vos digo aos ouvidos, publicai-o de cima dos telhados. Amém? Isso aprendemos aqui no livro dos Atos dos Apóstolos, tá? O nome desse livro na língua grega é uma palavra assim, praxis. Praxis significa prática. Pregar o Evangelho tem que fazer parte da prática diária da nossa vida de cristãos. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso.